Você tem dificuldade de colocar os seus personagens e toda a sua cena em perspectiva? Eu sei muito bem como é que é isso, porque é um inferno mesmo acertar essas coisas. E desenvolver a intuição para fazer isso de forma natural exige prática e conhecimento da teoria um pouco mais aprofundado, né? Coisas que, se você entrar no site brushrush.com.br, talvez encontre algo que te ajude lá nos meus cursos. Mas ainda assim, hoje eu queria testar uma coisa que é algo que eu já vi muitas vezes sendo feito, assim, na internet, nos videozinhos por aqui e por ali, e também, sinceramente, né, nos clássicos livros do James Gurney, onde ele mostra como ele usa maquetes para ajudar ele na construção de pinturas. Então eu decidi fazer isso. Logo ali atrás você pode ver a minha edição ali do 48 km de Aranaica com um bonequinho Silvânia em cima. E logo mais você vai entender depois da vinheta. E eu descobri semana passada que eu tô concorrendo à maior premiação da internet brasileira. Você vai me encontrar ali na categoria de Cultura e Artes do Prêmio eBest. Pra ganhar esse treco aí eu preciso do seu voto, então acessa aqui o link na descrição e muito obrigado pela força. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e dá uma olhadinha aqui no Clip Studio Paint, a arte da Nusa Saliyama, que mandou aqui o quê? Esta cena muito bonitinha de um Eevee fugindo, né, ali com um docinho na boca, alguma coisinha ele roubou ali da loja, dá a impressão, porque a gente tem aqui também no fundo uma personagem, né, esbravejando aqui, volta aqui com esse negócio, seu lazarento, né, e aqui tem uma galerinha vendo também ele fugindo, e pô, é uma cena complicada, né, tem ambientes vastos acontecendo, a gente tem muro, mureta, tem até um Pokémon aqui em cima do poste, né, tem bastante coisa nesse cenário. E a pergunta da Núcia foi o seguinte, né, ela tava com dúvida na perspectiva da câmera e também queria conseguir deixar mais dinâmica a cena, mas isso é difícil de acertar. Então, aqui vai o golpe de realidade que todo mundo precisa tomar. Se você já não é muito bom de perspectiva, fazer ela de forma intuitiva vai ser muito complicado. Então, se você não pode contar com a intuição, você vai precisar de outras duas coisas. Metodologia, que é tipo, como eu construo cenas em perspectiva. Eu sempre faço desse jeito, eu boto a linha do horizonte, aí eu puxo um ponto de fuga aqui, outro lá, subo o terceiro pra lá, e eu vou fazendo assim, sabe? Esse é uma das coisas que você precisa ter, desenvolver uma metodologia, um passo a passo pode ser até muito próprio seu, de como você resolve isso. E a outra coisa que você precisa, quando você não é tão bom, é ferramentas de apoio, um 3Dzinho, uma maquete de verdade pra te ajudar. E foi isso que eu fiz aqui, que eu queria testar dessa vez, né? Eu nunca desenhei dessa forma, usando esse apoio tão firme assim, mas aqui você pode ver a foto. Um tanto quanto borrada, né? Eu tirei duas aqui, que é daquele bonequinho ali, Silvanianzinho, que eu acabei comprando. Você sabe que você perdeu o controle da vida quando você vê esse nenenzinho de coelhos. Eu falei, eu preciso desse bicho. Mas tá aqui, ó, foi útil. Então, eu usei aqui as espinhas desses mangás aqui do 48 km como a mureta pra tentar trazer isso. E eu coloquei lá no fundo, né, um Wolverine com os braços pra cima e os pais do coelho aqui, né, preocupado com ele lá em cima do muro. Eu acho que aqui você consegue perceber, talvez, né, os elementos principais aqui também dessa mesma composição, só que aqui a perspectiva já tá resolvida. Por quê? Porque é a vida real. Então, inclusive, algo que a gente poderia fazer é só traçar por cima disso tudo aqui, ó, talvez até com aquela ferramenta de linha aqui do Clip Studio, e fazer o seguinte, pô, mureta, maravilha, tá aqui, ó, tá aqui a mureta, né? Entendendo de perspectiva, você já pode bater o olho aqui e já manjar o que tá acontecendo pra cá, né? Tipo, onde é que tá vindo o ponto de fuga, o que tá acontecendo nessa cena, né? Provavelmente esse daqui estaria mais pra cá e tudo mais. Outra coisa que tá acontecendo, né? Você vê aqueles livros lá do fundo, né? Que seriam as lojas lá atrás. Repara como eles também estão, né? Afunilando aqui na distância, né? Então tem um terceiro ponto de fuga em ação aqui em algum momento, né? Que tá ajudando a gente a desenhar essa cena. E lógico, tem mais um ponto de fuga vindo lá pro outro lado, né? Então as relações de uma cena de 3 pontos de fugas estão aqui para quem consegue observá-las e percebê-las, né? Mas isso daqui ajuda demais, né? Já ter aqui essa base razoavelmente sólida aqui para construir a sua ilustração. Então, esse grid aqui, ó, já vem de graça. Vem de graça junto com o boneco, junto com a fotografia. O que eu queria testar agora é o quão difícil seria realmente
realmente desenhar a mesma cena em cima dessa fotografia e ver o que acontece, né? Então, acho que a diferença maior, né, que no ângulo que eu tô desenhando aqui, a cabeça desse Eve teria que estar mais viradinha pra cá, que nem a cabeça do nosso coelhinho, né? Então ele teria que estar mais ou menos assim, né? Com o narizinho e aqui roubando docinho. Eu gosto muito dessa ideia de que ele tá numa pose de corrida, né? Então os bracinhos estão aqui pra frente, assim. Mas também, né, observando essas linhas aqui que eu desenhei, né? Ele teria que estar mais ou menos desse jeito. Eu não sei muito bem desenhar um bicho em pose de correndo. Vou ter que procurar uma ref. Olha só que maravilha, ó. Achei aqui um Eeveezinho correndo do anime. Então já dá pra tirar uma ideia aqui também. Deixa eu diminuir um pouco esse meu brush. Então, ó, aqui já me deu a ideia de como organizar a coxa dele aqui e o pezinho pra fazer alguma coisa mais ou menos assim. E aí, o rabinho vindo aqui também na profundidade, né? Aí ele tem esses pelinhos bem peludinhos aqui na parte do pescocinho. E tem essas orelhinhas também que eu vou jogar aqui pra trás, assim, pra gente tentar manter essa sensação, né? Lógico que a Nusa aqui, Saliyama, já tinha as próprias formas de desenhar esse personagem. Eu não tô aqui tentando corrigir isso, porque, sinceramente, não faço ideia. Mas, eu acho que se a gente tiver algo assim, a gente consegue ser bem fiel com a proposta. Eu acho que é importante considerar também, né, que esse personagem tá meio que correndo, então ele tá meio que voandinho aqui por cima disso tudo, né? Então ele tá meio que flutuante aqui, então é importante que a sombra aqui ajude a gente a definir isso. Aí, vou fazer aqui aquela mureta que tá ali também, do mesmo jeito. Uma coisa que dava pra gente fazer aqui era tentar dividir isso de forma mais exata, mas eu vou fazer no olhômetro. Quem sabe colocar aqui uns detalhezinhos, ó, umas coisinhas assim, que indiquem, né, esse material, que é um material mais de pedra e tudo mais. Aí lá no fundo, a gente pode colocar aqui, talvez a gente consiga até descer, fazer esse chão da loja aqui, né? E um pouco mais pra trás, pra gente ter algo mais parecido, né? Porque os livros meus terminam aqui. Mas eu posso continuar empurrando aqui pro fundo, né? Ó, vamos continuar empurrando aqui pro fundo, fazer a loja vir um pouco mais pra cá. E aí a gente consegue ter alinhado nesse eixo aqui, né? A personagem que tava ali no fundo também, né? Que tava ali, tipo... Ei, você roubou minha paçoca! Inclusive, eu acho que a gente nem precisa deixar tudo esclarecido, tipo, é uma loja de doces, assim, sabe? Talvez nessa cena aqui mesmo dava pra ter, talvez um negocinho aqui, tem uns docinhos e tal, se fosse... E lógico, né? Pra desenhar e finalizar essa cena aqui, vai um trabalhinho, né? Eu vou colocar aqui, ó, aquele vestido que tava ali da outra loja, quem sabe uma porta, e a gente segue aqui no fundo aquela calçada que tava ali também. Eu gosto da ideia de ter uma moita aqui ou alguma coisa, é bom que a gente não tem que desenhar. Aqui talvez fosse interessante descrever que tem tipo uma praça ou algo do gênero aqui. Nem que fosse só fazer uma árvorezinha, alguma coisinha assim. Eu não sei, eu acho que pode ser interessante, só pra gente ter um senso de profundidade. E aqui do lado, eu tinha colocado os dois coelhos aqui, né? Mas pode ser algo até mais parecido com a arte original ali. Eu só vou tentar desenhar um pouquinho menor esses personagens aqui. Eu gosto da ideia também de que, tipo, eles estavam andando pra essa direção, como quem vai à loja, sabe? E aí eles acabaram, tipo, virando a cabeça de última hora, assim, pra ver o que esse bichinho tá fazendo. Tipo, eita, mas lindo os personagens, hein? O jeito que eles estão desenhadinhos, muito bonito. Eu acho que eu não fiz um bom trabalho aqui em desenhar o Pokémon em si. Meu Eevee tá meio estranho, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho de como é essa abordagem aqui de você tirar uma fotografia, né? Eu acho que você não precisa comprar bonecos caros pra fazer isso. Eu acho que dá pra fazer isso, né, com um pouquinho de massinha, com um pouquinho ali de alguma coisa mais artesanal, assim. A gente consegue construir essas maquetes e transformar isso, no final das contas, em um recurso pra gente construir essas imagens. Então, deixa eu comparar aqui a foto original. Então, olha só aqui, ó. A nossa foto original era essa daqui de baixo, né? E a de cima, olha só como que ela ficou ali, né? Adaptando toda essa informação de perspectiva que já veio aqui, né? Tem uma própria metodologia. Entende o fundamento? Vê nessa foto aqui tudo resolvido, pronto pra gente aplicar de uma outra maneira ali em cima, né? Então, fica aqui. Essa é a sugestão de como resolver isso. Eu vou tentar agora passar uma linha um pouquinho mais finalizada aqui nesse rascunho e colocar um pouquinho de luz e sombra só pra gente ver. A outra coisa que eu acho que dá pra sugerir pra gente melhorar essa compreensão da ilustração é a gente conseguir dividir o que é mais importante do que é menos, e eu acho que valores é uma ferramenta importante pra isso. Então vamos ver.
esta linhazinha concluída, vamos colocar aqui uns tons de base e vamos ver como que a gente consegue distribuir também essa hierarquia de valor tonal pra gente conseguir declarar o que é mais importante ou não. Então eu fiz aqui a personagem do fundo, né, tentei dar esse gestual pra ela, né, do quando a gente levanta o ombro, né, o braço meio que cola um pouco e a gente sobe, né, um pouco o ombro pra cá, e eu acho que isso é uma coisa que ajudou aqui nessa leitura. Também peguei, né, eu reparei, dando zoom, que ela tinha uma colher na mão aqui, ó, e eu peguei essa colher e tentei deixar ela numa pose mais dinâmica, como quem esbraveja mesmo, né, assim, tipo, poxa vida, enquanto a galera se assusta, e meti-lhe um Squirtle sentado numa esquina, porque, né... Como eu comi parte da cena que tinha aquele outro Pokémonzinho aqui em cima, Pokémon Pomba, eu falei, pô, deixa eu colocar outro rapaz aqui pelo menos, né? Mas dá pra imaginar também desenhar mais pessoas aqui nesse fundo pra deixar essa cena ainda mais, né, cheia, ainda mais viva e tudo mais. Outro elemento que eu acho que é importante é esse de comentar, né? Quando a gente tá construindo uma cena como essa, eu acho que em alguma medida a gente tem que simplificar o detalhe das coisas, talvez até deixar as coisas um pouco maiores do que elas seriam de fato, pra que a gente não tenha essa dificuldade de ler os elementos da cena quando eles estão muito longe, né? Então, a própria loja, a própria personagem aqui, eles são muito pequenininhos nessa imagem inicial. Por mais que esteja, vamos dizer assim, funcionando, esteja certo, vamos dizer, eu acho que faz sentido a gente tentar deixar com que os elementos importantes da cena ainda tenham visibilidade, ainda tenham leitura, né? Então, é como se a gente sempre tentasse fazer o desenho ser legível dessa distância aqui, de uma distância onde a gente tem a imagem toda aparecendo na tela. Porque se a gente der zoom e só fizer sentido no zoom extremo, a gente vai estar perdendo a oportunidade de fazer tudo ser bem legível, né? Então, vamos tirar essas linhas daqui, ó, e eu vou agora, com essa ferramenta aqui, eu vou selecionar, primeiro vamos fazer um recorte só em volta aqui do nosso bichinho. Então, eu vou usar essa ferramentinha aqui para fazer esta seleção, e eu quero que este personagem seja o grande centro, né? O grande alvo aqui da nossa arte, onde o olho da pessoa vai ter que bater de primeiro. Isso é fácil por alguns motivos, né? Primeiro que ele é enorme na composição, ele é muito grande. Outra coisa que também tem acontecendo aqui que é bom, é essa ideia de que a gente vai poder colocar tons mais escuros e mais claros em cima dele mesmo, né? Eu acho que essa é uma das ideias pra gente manter esse contraste. Vamos agora fazer aqui a mureta e essa outra parte. Eu acho que todos esses elementos que eu vou colocar aqui, ó, todos eles estão mais ou menos no mesmo plano, né? Vamos dizer assim. Mais claro que tudo isso, a gente pode colocar o fundo e agora aqui os personagens secundários. E apesar dela estar um pouquinho mais longe, eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, só pra gente ter visibilidade aqui. Então, gente, idealmente, a gente ia usar aqui luz e sombra pra ajudar a fazer essa história, que essa relação aqui entre esses elementos, ficar cada vez mais fácil de ser enxergada, né? Então, eu gosto aqui da divisão que a Nussa colocou aqui, de ter esse personagenzinho dividido assim, né? Tem uma luz vindo ali da direita, então ele dá essa oportunidade pra gente ver esse personagem nessa iluminação aqui. Também a gente consegue colocar aqui, né, um brilhinho nos olhos, uma parte mais escura aqui no olhinho pra gente, né, favorecer aqui esse elemento. Vou inclusive, ó, colocar uma sombrinha mais escura desse lado aqui, ó, só pra ele dar uma saltadinha. E aqui nessa parte superior desse rolê aqui, ó, deixa eu fazer uma seleção desse negócio de pedra aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui dá pra ser um pouquinho mais escuro, porque tá em sombra, né? Assumindo que a luz tá vindo do outro lado. Essa galerinha também não seria estranho se eles tivessem uma sombrinha aqui. E a própria rua aqui também um pouquinho mais escurecida, mas nem tanto. Sempre pensando em manter essa clareza aqui. Eu acho que sendo eu, muito provavelmente, eu faria também, assim, uma luzinha de recorte aqui, pra gente deixar tudo isso um pouquinho mais dramático. E aqui na personagem do fundo também. E aqui só de leve nessa galerinha que tá aqui. E olha só, apesar de não ser uma mega pintura aqui, uma mega escala de valores, só da gente ter esses personagens principais tendo tons diferentes acontecendo neles aqui, pra gente conseguir visualizar tudo que tá rolando, pra gente ter essa clareza de leitura, eu acho que já dá uma organização, dá aquela liga que a gente precisa na ilustração, é saber onde olhar e por quê, né? E eu acho que isso daqui já nos ajuda bastante. Com certeza, né? Dá pra continuar evoluindo essa ilustração e trabalhando outros detalhes aqui, mas eu acho que eu consegui abordar a ideia da dica desse vídeo, que é justamente a gente pegar uma fotografia e a partir dela conseguir ir construindo, então, né,
essa sensação de perspectiva. Lógico, isso não é um substituto para de fato aprender esses fundamentos, essas metodologias, porque vocês podem ver que eu só tô usando isso como um ponto de partida para aplicar as outras coisas que eu já entendo. Então, se você quiser estudar mais desse assunto comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br. Lá tem o meu baú de descontos, que você pode pegar um descontinho para qualquer um dos conteúdos didáticos que tem lá, e em vários deles eu abordo temas como perspectiva, composição, desenho, né, todas essas coisas que são necessárias para você conseguir partir de uma foto, por exemplo, e fazer algo similar com o que tá ali em cima. Espero que essa dica tenha sido útil aqui pra Nussa, tenha sido útil pra todo mundo que acompanhou o canal, o vídeo nesse momento, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.